vinheta do Mota. Mota, direto com o Mota. Direto com o Mota, seja bem-vindo, Roberto. Seguinte, reforma ministerial que para mim poderia se chamar acomodação política, porque eles falam disso, mas é para fins de aumentar o poder político do governo. Eu queria saber o que você está achando dessa reforma e o que vai mudar na prática para nós brasileiros. Nada. Boa tarde, meus amigos, meus queridos amigos do Pânico. Boa tarde, nossa audiência. Na melhor hipótese, Sami, não muda nada. Na pior hipótese, aumenta o tamanho do Estado, aumentam os gastos, né? Aumenta o apetite de um governo que parece que não tem nenhuma outra razão para existir, além de cuidar de si mesmo, né? Ô, Mota, primeiro eu queria saber como é que foi o lançamento do seu livro, acredito que foi em Porto Alegre? Foi em Porto Alegre. Porto Alegre. Olha, foi maravilhoso e eu quero agradecer a vocês porque o Emílio fez um anúncio aqui no ar, né? E teve uma repercussão enorme lá em Porto Alegre, filas imensas, o pessoal compareceu em peso, então eu queria agradecer ao Pânico a divulgação. Muito obrigado. Você merece, meu querido Mota. Sabe que a gente estava discutindo no programa também, cara, a história da AliExpress lá que vai vir agora com 92% de imposto. Sabe que a gente gostava tanto de comprar lá, né? Tanto de meus bonequinhos já era tão gostoso, o Morgadão compra os bonequinhos, o Alba, drone. E aí, Mota? Pois é, né? Uma turma que diz que quer combater a desigualdade toma medidas que criam mais desigualdade. Você imagina, né, as pessoas que aproveitavam essa oportunidade para comprar mercadorias a um preço razoável. Agora, se a mercadoria custar menos de $50, incide ICMS de 17%. Se for mais do que $50, incide o ICMS de 17% mais o imposto de importação, que é de 60%. Com a incidência de imposto sobre imposto, isso dá 92%, é quase 100%. Então, se você compra alguma coisa que custa, digamos, $100, você vai pagar outros $100 de imposto. E para onde vai esse imposto? Todo mundo sabe, né? O imposto é o dinheiro que sai do seu bolso para o cofre do Estado e vai financiar coisas, muitas das quais você desaprova. Entre elas, um tamanho de ministério que não acaba nunca, né? Cada dia aparece a discussão de outro ministério. Então, é uma medida que está em contradição com o discurso que vem sendo dito por esse governo desde o início, né? Então, é uma medida que transfere riqueza do bolso do cidadão para o Estado. Que precisa arrecadar, né? Porque tá gastando pouco. Aquele cartão de crédito sem limite que o governo tem, quando chega a fatura, nem se assusta mais. E quem paga no final é a gente que vai só adiando e não tem nenhum benefício, não tem nada de contrapartida, né, Albetano? Então, Mota, eu ia perguntar justamente isso, porque existem muitas contradições do que o governo falou ali na campanha, né, nos debates do ano passado e que está fazendo na prática. E tem muita gente na internet que eu observo que tá bom, mas não era para taxar tanto assim, não esperava que ia taxando pessoas que apoiaram o atual governo. Você acha que tem uma turma que está acordando de todas essas questões de taxa, da questão mais da ala ideológica, de uma questão também da turma woke, não, tá tirando mulher do governo, tá taxando? Você acha que tem uma turma que está acordando? Eu acho que tem, sim. Tem muita gente acordando, porque esse discurso da esquerda é que nem esses golpes financeiros, né? Você se pergunta, como é que as pessoas caem nisso? Como é que alguém acredita nessa história? O Brasil tem, agora, parece que a moda é um golpe usando criptomoedas. Mas o Brasil já teve golpe do boi gordo, o golpe do avestruz, né? Todo mundo, né? Das pirâmides financeiras. E esse discurso da esquerda é uma espécie de golpe, porque é uma coisa que nunca deu certo. Então, você tem que fazer esse discurso para pessoas que desconhecem todo o histórico de fracasso dessas medidas, né? É impossível para um país progredir, crescer, aumentando o imposto, aumentando o Estado. Nunca existiu na história da humanidade um país
que progredisse dessa forma. O motor do progresso são os indivíduos, são as pessoas que decidem arriscar, que decidem abrir uma empresa, né, correndo o risco de ir à falência, correndo o risco de ter as suas terras desapropriadas. No Brasil hoje você corre risco de tudo. E o discurso da esquerda é um discurso que demoniza isso, demoniza a criação de riqueza. Outro dia eu estava conversando com um amigo sobre essa história de justiça tributária. Aí o meu amigo estava dizendo assim, eu acho que os ricos, os super ricos, têm que pagar um percentual maior da sua renda em imposto do que quem tem menos. Eu perguntei por quê? Veja bem, se você tem duas pessoas que começaram na vida, né, na mesma situação, um acordou cedo, trabalhou, arriscou, investiu, se sacrificou, o outro levou aquela vidinha no bem bom, aproveitando a vida sem fazer maiores sacrifícios. O primeiro, no final de 20, 30 anos, ganhou muito dinheiro. O outro, né, tem lá uma situaçãozinha qualquer que ele sobrevive. Aí você vai pegar esse que se sacrificou, que trabalhou, que arriscou e que por causa disso conseguiu conquistar um patrimônio maior, você vai punir ele, dizendo, olha, você vai pagar um percentual maior da sua riqueza em imposto. Então, as ideias que estão por trás disso são ideias que não fazem sentido nenhum. Quando as pessoas param para pensar, elas percebem isso. A outra forma de perceber isso é olhar um governo que disse que ia fazer algumas coisas e que agora toma medidas que estão em total conflito, né? Mota, a conta não fecha. O discurso é lindo, ele emociona, mas ele não entrega. É igual o Sami no começo do relacionamento dele. Ele faz muito bem. Depois, ele dá uma acomodada. Mas eu não vou para Israel e deixo a mulher e a filha sozinha. Por isso, eu vou até fazer um break, se você me permitir. Daqui a pouco a gente volta aqui com o Roberto Mota. Só para falar rapidamente, ele tá com a livraria do robertomota.com.br e ele tem um Instagram maravilhoso, que é o @Roberto Mota Oficial. Lá tem muita informação, notícia e às vezes um cachorrinho. A gente não entende, mas ele é muito fofo também. Olha lá, o cachorrinho do Mota. Olha lá, que fofinho. Olha lá. Ele é coração também. Bonitinho demais. Então a gente vai fazer um break e daqui a pouco a gente está de volta aqui na Rádio Jovem Pan com o Roberto Mota. Reginaldo, dá o play. Reginaldo! Parece o cachorrinho do História Sem Fim. Ô Mota, a gente fica... Sempre parece que não vai mudar, né, meu? A gente vai ficar... Muda. A pauta, às vezes, Você fica desesperado, às vezes, você na sua casa aí, com tantos livros, às vezes você olha assim e fala, meu, e aí, cara? Ferrou. Você viu, setembro vai entrar o grosso. Você tá preparado, Mota? Né, Mota? Ô, Zuzu, o que acontece é assim, quando você para estudar um pouco, né, para entender como é que as coisas acontecem, você percebe que a história acontece em ciclos. As coisas se repetem. Tá? Se você for for estudar a história, por exemplo, da Roma Antiga, né? Você tinha a República Romana, depois o Império Romano. Se você for estudar a história de alguns daqueles anos, como é que era a política, as alianças, as traições, a corrupção, o crime. Cara, tem momentos em que você estuda a história antiga e você pensa que você está estudando a história do Rio de Janeiro há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então as coisas se repetem. Essa sedução que o poder exerce sobre as pessoas, pouca gente resiste a esse brilho do poder, né? O sujeito até tem boas intenções no início, mas quando ele começa a navegar nesse mundo de dinheiro, de poder, então eu acho que isso, ao mesmo tempo, tira algumas ilusões que a gente às vezes mantém, né? Muita gente tem a ilusão de que, não, se pelo menos o brasileiro votasse certo, né? Se a gente aprovasse aquela lei, se o Congresso operasse dessa forma, se os juízes tivessem mandatos, tem sempre uma fórmula mágica, e eu sempre digo, toda hora eu estou falando isso no Pingos Nos Is, não existe solução mágica, não existe bala de prata. Se você olhar, por exemplo, só para um exemplo aqui, você olhar a história dos Estados Unidos, no início do século XX, a política americana era marcada pela corrupção. Tem grandes escândalos de corrupção nos Estados Unidos no início do século XX. Ainda tem. Né? A diferença dos Estados Unidos hoje é que não há impunidade que há aqui no Brasil. Mas, então você pode comparar o estágio de desenvolvimento do Brasil com o dos Estados Unidos há 100 anos atrás.
as coisas se repetem, os fenômenos são mais ou menos os mesmos. O que acontece é que quando a gente vive momentos como o momento que a gente está vivendo hoje, a gente tinha, até pouco tempo atrás, muita gente, inclusive eu, tinha esperança que o Brasil fosse decolar, né? Que nós estivéssemos entrando numa fase diferente, onde as pessoas entendessem que o Estado tinha que ser menor, mais enxuto, que cada um tem que cuidar de si, que solidariedade é um ato voluntário, não é um ato imposto pelo governo. Que quanto menos imposto, melhor. Meus amigos libertários dizem, imposto é roubo, né? É um certo exagero, mas quanto menos imposto, melhor. Aí, aquela decolagem que a gente estava vendo foi abortada ou adiada. Vamos ser otimistas, a decolagem foi adiada. Então, às vezes é difícil, né? Tem momentos que... Você tem que esperar, então. Mas talvez a gente espere um pouco mais do que quem tem a paciência, mas não tem jeito. E às vezes a decolada é um voo de galinha também, que não anima muito. Mas tem um caso aí de um roubo de celular. Eu fiquei curioso também. Fiquei curioso. Eu queria contar essa história para vocês. O que foi isso? Roubo de celular em São Paulo. O que é isso? Deixa eu contar essa história para vocês. Eu tenho um amigo que é executivo, viaja pelo Brasil inteiro, estava em São Paulo na semana em que eu fiz um lançamento do livro lá no Sul. Meu amigo é do Sul. E ele estava na terça-feira daquela semana em São Paulo, hospedado ali na Faria Lima, se eu não me engano. Me desculpe, eu não conheço muito São Paulo. Tranquilo. Mas acho que é na Faria Lima. E aí ele caminhou até o cruzamento da Faria Lima com Juscelino Kubitschek. Pode ser. E aí, quando ele estava atravessando a rua, ele recebeu uma chamada no celular e ele pegou o celular para mandar uma mensagem, para dizer que não podia falar. Nesse momento, passou um infeliz. Infeliz é termo técnico aqui que eu estou usando para evitar problema. Passou um infeliz de bicicleta, quase que derrubou ele, pegou o celular e saiu em alta velocidade. Ele gritou, pega ladrão, um carro que estava passando a hora tentou ir atrás do cara, mas o cara subiu na calçada, virou na contramão e sumiu. Então, meu amigo, e o celular estava desbloqueado. Olha o tamanho do pepino. Nossa. Aí ele voltou pro hotel. Conta de banco, aquelas coisas. Tudo. Vocês imaginam, você está imaginando o tamanho do pepino. Aí ele chegou no hotel, muito chateado. Pô, o que eu vou fazer? Ele ligou para a companhia telefônica, bloqueou, fez lá as coisas todas e depois resolveu fazer um boletim de ocorrência. Ele deve ter pensado naquele momento, como todo brasileiro, né? Fazer boletim para quê, né? O que adianta? Mas ele fez. Ele abriu lá o sistema da polícia de São Paulo, fez o boletim de ocorrência e tocou a vida dele. Isso foi na terça-feira. Quando foi na quinta-feira, ele recebeu uma ligação desconhecida no celular dele. Um número desconhecido, ele não atendeu, como a maioria de nós faz, né? Mas só que essa pessoa que tinha ligado para ele no número desconhecido ligou para a esposa dele. E aí a esposa dele ligou para ele e falou: olha, estão te ligando, atende que é uma coisa importante. E vocês sabem quem era que estava ligando para ele? Era a inspetora Roberta, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, porque a polícia que estava trabalhando em Guarulhos prendeu um sujeito que estava embarcando para fora do Brasil com dezenas de celulares. Caraca, meu. Que legal, hein? E aí, você sabe o que a polícia fez? A polícia pegou celular por celular, olhou o e-mail, né? Que é tipo um número de chassi que o celular tem, verificou no sistema se havia um registro de ocorrência com aquele, até que encontraram um que tinha, que era do meu amigo. Vocês acreditam que nas dezenas de celulares roubados, o do meu amigo tinha sido o único que tinha feito registro de ocorrência? Então fica aí o alerta, né? A dica, Morgadão, que é um cara da tecnologia, junto com o Alba, como é que você coloca, deixa aberto o seu ID do celular, Samidana, você sabe? Não, ID não. Se você fizer um código, fizer um código, o Delari já está vendo aí no Google, você tem um código, você tem o e-mail, que é tipo... tipo, como o Mota bem falou, é tipo um chassi. Esse número é único e é um por celular. E aí, ao fazer isso, você pode não só bloquear o celular, mas também vincular você. Já viu como é que é? Asterisco, hashtag 06, hashtag. Repita. Você digita asterisco, como se fosse ligar para alguém. Asterisco, hashtag 06 e hashtag, e é isso daí.
E aí você aperta a tecla como se fosse ligar. Aí vai aparecer já. Bom, bem legal. Não, foi uma prestação de serviço. Prestação de serviço aqui, bem bacana. Ô Mota, você que acompanha tudo aí de geopolítica mesmo, você está acompanhando o Milei na Argentina, você viu que agora tem uma polêmica. Viva a economia! Porque a gente faz essa comparação, né, do político que é outsider, que começa a fazer barulho, e ele falou do Papa agora. Você acompanhou essa história que o Milei falou do Papa? Não vi essa. O que foi que ele falou do Papa? Não, ele meteu o cacete no Papa, o caramba. Falou que o Papa é maligno, e aí os padres da Argentina estão criticando o Milei. Exatamente. Mas independente do que ele fala, ou que ele que ele falou do Papa, o que você acha desse comportamento aí do político que faz barulho, que a gente já viu que funcionou, mas depois lá na frente pode ser que não funcione? Qual que é a tua opinião, assim? Você é um cara que é consultor. O nosso Mota aqui, ele foi o cara que ajudou a criar o Partido Novo. Criar o Partido Novo, né? Sim. Muito antes de ser modinha. O cara trabalhou com segurança pública. Qual que é a sua visão sobre isso? Essa é uma boa pergunta, Zuzu. Eu falo sobre isso no meu último livro, né? O Jogando para Ganhar, que é a segunda edição, que está disponível na minha livraria também, livrariadorobertomota.com.br. Você, quando pleiteia um cargo público, você tem 2 desafios pela frente. O primeiro é ganhar a eleição. O segundo é, depois que você ganha a eleição, no caso de um cargo executivo, é você administrar. E são 2 habilidades completamente diferentes, né? Você ser um bom administrador não tem nada a ver com a sua capacidade de ganhar votos e vice-versa. Na disputa eleitoral, você ser polêmico, você dar algumas ideias diferentes, você gerar alguma controvérsia, ajuda muito, porque você passa a ser notado. Então, às vezes, os políticos até falam algumas coisas que não têm a mínima chance de irem para frente, e a gente vê isso quase todo dia, né? Algumas ideias estapafúrdias. Por quê? Porque no dia seguinte aquilo ali vai ser manchete em todos os jornais, todos os programas de comentário vão falar sobre aquilo, e aquilo vai criando audiência, né? E no caso do Milei tem uma dimensão extra. Ele realmente está trazendo ideias que, para a América Latina, são ideias muito diferentes das ideias que são costumeiramente adotadas. Não que todas as ideias que ele traga necessariamente sejam viáveis e boas, né? Por exemplo, ele deu a ideia de dolarizar a Argentina, acabar com a moeda e acabar com o Banco Central. Há quem diga que isso aí é uma coisa impossível. Você teria que ter um estoque de dólar enorme, suficiente para fazer a economia rodar, né? Mas a ideia dele de reduzir o número de ministérios, você vê, a Argentina tem 18 ministérios. Olha que vergonha. E o Milei quer reduzir para 10. Você já imaginou? A gente está com quase 40, né? Pois é, daqui a pouco a gente chega a 51, né? Vamos bater. Tem uma, Morgadão? Não, só fazer aqui uma colocação. O Anderson Leme, que veio aqui, né, que veio do programa Aeroportos e tudo mais. Sim. Ele falou, ele até tá exaltando aqui, falando, esse trampo dos celulares roubados é nosso em conjunto com a Civil no aeroporto, o destino é Senegal. Então é importante mesmo fazer o boletim de ocorrência. É isso aí, ó. Essa é a hora que a mídia mete tanto pau na polícia, né? Todo dia tem manchete criticando a polícia. Olha o trabalho que a polícia de São Paulo está fazendo. Sim. Vocês pensem na surpresa do meu amigo. O trabalho, assim, duro, um trabalho arriscado e um trabalho minucioso, de olhar e-mail por e-mail. E fica a lição para as pessoas também da importância de fazer o registro de ocorrência. Faz o BO porque esse trabalho aí que eles fazem lá, a Receita. E no aeroporto é muito legal. Civil. O Anderson. Ele teve legal. Um abraço aí, Anderson. Pro Anderson Leme. Abração, Anderson. Show. Fala, Betão, mais uma aí pra saideira. Ô, Mota, pra gente sair com estilo, a questão do Toffoli hoje, que falou que a prisão do Lula foi o maior erro jurídico da história do Brasil. Se ele fala que isso é um erro, essa prisão dele foi um erro, as pessoas que prenderam estão erradas. Então, é mais uma questão de reparação histórica da esquerda. Como você acha? Para onde vai isso aí? Acredito que deve ir para o Sérgio Moro, não? Olha, que essa pergunta é uma boa pergunta saideira, né? Eu sou a favor da liberdade de expressão. Acho que todo mundo tem o direito de dizer o que quiser, dar o seu palpite, falar o que quiser, mas existe uma tendência de alguns anos para cá
de se tentar reescrever a história, né? De se tentar dizer que as coisas que aconteceram não foram bem assim, foram de outro jeito. Isso não é privilégio do Brasil, isso está acontecendo agora nos Estados Unidos também. Se vocês olharem com cuidado a situação política dos Estados Unidos, talvez a gente conclua que ela é mais agitada, mais quente do que a situação do Brasil. Já abriram 4 inquéritos criminais contra o presidente Trump, que é o favorito disparado candidato republicano nas eleições do ano que vem. Então, está se criando uma tensão na sociedade americana. Isso está acontecendo em outros lugares também. Eu estava falando com um amigo, ontem encontrei com um amigo que mora na Austrália, e ele me contando o que está acontecendo lá. É um fenômeno mundial, essa tentativa de controlar a história, de controlar a narrativa, né? De criar uma narrativa. Isso não é privilégio do Brasil. Mas, de qualquer forma, eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão. Boa. É que cada um tenha o direito de dizer o que pensa com total liberdade. Muito bom. Mota, muito obrigado. Feriadão aí. Vai descansar? Boa. Vai lá pra Paraty? Pra onde você vai? Búzios? Tomar aquela caipiroca amiga ou não? Não, vou trabalhar, agora estou no Jornal da Manhã, de 6h30 às 10h. Show! E no Bigos nos Is, todos os dias, de 6 às 8h. E no Pânico, toda segunda-feira. Muito bom. De hora em hora. Já escutei muito, vou escutar no Jornal da Manhã. Você tem uma clareza nas ideias, muito legal o seu trabalho. Esse é o @Roberto Mota Oficial. Se você quiser também, tem a livraria do robertomota.com.br. Valeu, Mota!